Essa cena já se tornou comum para o trio Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Com a conquista do Campeonato Carioca, eles chegaram à incrível marca de 12 títulos oficiais desde que chegaram ao Flamengo em 2019. E estão a um de igualar Zico e Júnior, dois dos maiores ídolos da história do clube. Os títulos vieram para coroar essa amizade que a gente tem. Então a gente vê que estamos chegando próximo de ídolos, né, do Flamengo, e poder ultrapassar e ficar cada vez mais na história do clube. Isso será eternamente gravado aí no clube. E para aumentar essa coleção de taças, eles têm pelo menos mais 3 competições para disputar na temporada: o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores. Depois de tropeçar na estreia diante do Milionários em Bogotá, ao empatar em 1-1 com um jogador a mais em campo, a equipe rubro-negra recebe hoje o Palestino, do Chile, pela segunda rodada. E só a vitória interessa. Se Deus quiser, esse ano a gente possa conquistar ainda mais, que não seja só o Carioca. E como você falou, a gente sente que cada vez mais estamos mais unidos, mais fortes para poder almejar coisas grandes. Essa não será a primeira vez que Flamengo e Palestino estarão frente a frente. Em 2016 e 2017, se enfrentaram pela Copa Sul-Americana. Em 4 confrontos, foram 3 vitórias rubro-negras e uma dos chilenos. O bom retrospecto no Maracanã também joga a favor. O Fla não perde atuando em casa pelo principal torneio do continente há 5 anos. A última vez foi para o Peñarol. De lá para cá, foram 22 jogos, com 19 vitórias e 3 empates. São esperados quase 60 mil torcedores mais tarde. E eles devem acompanhar uma estreia, a do zagueiro Léo Ortiz, no lugar de Fabrício Bruno, que apresentou desgaste físico e será poupado. O restante da equipe deve ser a mesma que entrou em campo no último domingo. Com isso, um provável Flamengo para hoje tem Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas formando a linha defensiva, Eric Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta no meio de campo, e no ataque, Luiz Araújo, Everton Cebolinha e o artilheiro Pedro. Dedê, prévia também do Flamengo. Prévia. Mas é um time que, na minha opinião, eu esperava muito mais até na estreia, mesmo fora de casa, com um pouquinho de altitude. O Flamengo acabou tropeçando no final porque tinha vantagem numérica e não traduziu isso num placar favorável para fazer os 3 pontos. Agora é diferente. É no Maracanã, é com o torcedor. O Palestino também é uma equipe que precisa da reabilitação. Como é que você vê essa partida hoje? Muito ofensivo o time do Tite? Até por característica, né, Leirão? É um cenário muito parecido com o que viveu o Grêmio, né? Porque na estreia também é uma estreia nervosa, tinha ali a final do Gauchão, como tinha a final também do Campeonato Carioca, então o Flamengo não conseguiu ter um pouquinho mais de coragem, principalmente no segundo tempo, agora enfrenta, depois do título Carioca, mais uma partida da Libertadores, precisando vencer, precisando convencer para dar uma tranquilidade dentro do grupo. Qualidade tem. A surpresa na prévia ali pode ser a estreia do Léo Ortiz, no sistema defensivo que eu acabei observando ali. Pode ser um jogador importante, até porque Léo Pereira e Fabrício Bruno estão jogando o fino da bola. O Fabrício Bruno acabou chegando na seleção brasileira imerecidamente. Então, a expectativa é que o Flamengo consiga vencer até com uma certa facilidade. Mas a diferença é que, por exemplo, o Grêmio, no primeiro jogo com o Juventude, empatou em 0-0, tinha que fazer o placar dentro da sua casa. O Flamengo, ao contrário, já fez 3-0 na primeira partida e conseguiu até jogar em outro nível, administrar mais a partida de volta diante do Nova Iguaçu. E até pensar nesse jogo. Acho que o Flamengo pensou antes nessa partida de Libertadores, já planejou esse duelo e pode ser uma vantagem. Agora, o fato que tanto, assim, no caso de Grêmio e Flamengo que a gente está citando aqui, o Flamengo tem um elenco melhor, né? Eu acho que o elenco do Flamengo, mesmo ele poupando alguns dos seus principais jogadores, continua sendo tecnicamente melhor do que o elenco do Grêmio. Olha, eu tô tão... Vai gostar
do que vai ver. E hoje tem esse Flamengo em campo pela Libertadores. A promessa é de casa cheia para essa partida, que é contra o Palestino no Maracanã. O flamenguista estava com saudade de ver o time jogar em casa pela Libertadores. Depois de ter sido campeão no último domingo, o time quer ir em busca de mais um título e aproveitar o jogo no Maraca para alcançar bons números. E para isso, carrega uma sequência invicta em casa pela Libertadores. Jogando no Maracanã, o Flamengo não sabe o que é perder há 5 anos. Ao todo, são 22 jogos invictos, com 19 vitórias e 3 empates. O rubro-negro é o segundo colocado no Grupo E, mas tem a chance de assumir a liderança. Além disso, o time ainda pode bater recorde em jogos consecutivos fazendo gols no torneio. Se marcar hoje, a equipe chegará a 30 partidas seguidas estufando a rede pelo torneio continental. E ainda tem um jogador que anda muito inspirado ultimamente. Pedro já é o segundo maior artilheiro da história do Flamengo, ficando atrás apenas de Gabigol. Na temporada, o camisa 9 tem 14 gols e 15 jogos, e inclusive marcou na primeira partida diante do Milionários na Libertadores. Para o duelo, Tite não vai poder contar com Wesley, que segue se recuperando de lesão muscular no adutor da coxa. E o técnico também deve fazer uma mudança no time: a entrada de Léo Ortiz ao lado do xará Léo Pereira na zaga. Fabrício Bruno vem de 9 jogos seguidos como titular, incluindo os 2 amistosos da seleção brasileira contra Inglaterra e Espanha. Além disso, o zagueiro completou os 90 minutos nas últimas 7 partidas. Dessa forma, Tite pretende preservar o camisa 15 de um possível excesso de fadiga física. O restante da equipe deve manter a mesma, que vem sendo cada vez mais titular e que tem conquistado a torcida e conseguido resultados que têm feito a diferença no grupo. Sobe o drone, escalação, Vene Casagrande do Flamengo, que vai encontrar o Palestino no jogo de hoje. Pois é, tem uma mudança no time titular, essa mudança que o torcedor estava pedindo há muito tempo, não no lugar desse tal jogador que eu vou citar agora, mas a torcida estava a torcida estava pedindo para esse jogador entrar no time, independentemente do lugar de quem. Mas vamos lá. Começa com qual letra? Começa com L. Você quer começar do ataque para a defesa? Do ataque, vamos lá. Você isso. consegue? É bom que eu trabalho minha memória aqui. Vamos lá. Massa cinzenta. Pedro no gol, Luiz Araújo. No gol? Não, no ataque. No ataque, desculpa. Pedro no gol. Pedro no Aí ataque. o Palestino já tá, ó. Aí, rapaziada. Pedro no gol. Eu ia fazer uma piada, mas não vamos, vou. Parece São Paulo, pô. Vamos lá. Pedro no ataque, Luiz Araújo, Cebolinha, Arrascaeta, Nico de la Cruz, Pulgar. Esquerdo, Lateral esquerda, Ayrton Lucas, Direito. Varela na lateral direita. Tchau. Léo Pereira, E? Léo Ortiz e Rossi no gol. Aí eu consegui, viu? Com muita dificuldade. Léo Ortiz é a grande novidade. Exatamente. No lugar do Fabrício Bruno, como bem disse a Alça ali no VT, o Fabrício Bruno veio de uma sequência muito grande e o Tite optou por botar o Léo Ortiz como titular no jogo de hoje. Acredito por ser um jogo mais fácil que o jogo do final de semana contra o Atlético Goianiense fora de casa. De fato, um jogo no Maracanã para o Léo Ortiz estrear é melhor. Para o jogador é melhor. Acho que ele vai ficar mais leve, mais tranquilo, vai ter o apoio da torcida contra o adversário teoricamente mais fácil. A ver agora como que vai ser a estreia do Léo Ortiz, algo que o torcedor rubro-negro estava muito ávido para ver. Vamos ver como é que o Léo Ortiz vai desempenhar dentro de campo. Vai jogar pelo lado direito, que é o lado do Fabrício Bruno. Então, o Léo Pereira do lado dele. Vamos ver como é que o Léo Ortiz vai desempenhar dentro de campo. E o Léo Ortiz vai estar do lado dele, ou Pedrosa? Não, né? É porque o Léo Ortiz ele tem muita facilidade com as duas pernas, né? Então ele joga prioritariamente do lado esquerdo, mas ele também pode fazer esse lado direito com tranquilidade justamente por essa facilidade. Eu entendo também que isso tem a ver com o desgaste do Fabrício Bruno, que é um jogador importantíssimo para o Flamengo, mas hoje, além de vencer, além dos 3 pontos, além da matemática, o torcedor do Flamengo está esperando uma boa atuação dentro da Libertadores, coisa que não aconteceu na primeira partida. Então, mais do que vencer, o Flamengo precisa mostrar desempenho, porque a gente está falando aqui de um time que tem um alto investimento, um grande técnico, grandes jogadores e vai com o time praticamente completo. Eu diria que 100%, porque a questão do Fabrício Bruno é uma opção. Então, o Flamengo hoje tem que vencer e convencer, aquela velha história. Ô, Vene Casagrande, para lembrar a galera de casa, a temporada do Fabrício Bruno, para quem fala, mas está começando agora, os caras já estão cansados. Fabrício desempenhou no Carioca, né? Fez a pré-temporada, voltou, desempenhou no Carioca. Ele quebrou o nariz, botou o nariz no lugar, jogou com o nariz quebrado. Depois foi para a seleção brasileira
e jogou e foi para o jogo da Libertadores, né? Que era da altitude. E na seleção brasileira enfrentou o forte ataque da Inglaterra, o forte ataque da seleção espanhola, fuso horário, viagem. Eu fiz uma conta rápida. Sofreu pênalti que não marcaram. Teve isso Fernanda e falou. jogou bem as duas partidas. É. Então, assim, vem desempenhando muito bem, não só em quantidade, mas também em qualidade. Eu aposto um dinheiro que se alguém perguntasse para o Fabrício Bruno, ele ia querer entrar em campo hoje, sem sombra de dúvidas, mas acredito que o Tite, ao tomar essa decisão, ele está levando em consideração também outros departamentos, o que falam para ele. Risco de lesão, provavelmente. Mas eu espero, aí é a minha opinião, eu espero que seja uma opção apenas física, que o Léo Ortiz não se torne titular na vaga do Fabrício Bruno. Para mim é questão de meritocracia. Fabrício Bruno e o Léo Pereira, eles vêm desempenhando há muito tempo. O Léo Ortiz acabou de chegar, ele que busca a vaga dele no time titular no dia a dia. Mas acredito que seja assim, ô Pedrosa. Lembra no jogo da Libertadores que você trouxe que talvez o Fabrício não ia conseguir jogar? A gente até levantou o debate, valeria a pena usar o cara no Carioca e não na Libertadores? Vocês lembram disso? Sim. E acabou que as coisas foram acontecendo. A gente até trouxe, olha, a altitude, tem que chegar lá e ver quem tá bem e quem não tá legal. A dupla que foi o destaque do Campeonato Carioca não tomou nenhum gol, essa dupla, porque o gol que o Flamengo sofreu foi com um time alternativo. Quer dizer, eu acho que está bem dito que a dupla hoje titular do Flamengo é o Léo Pereira e o Fabrício Bruno, né? Não. Qual time do mundo tem um titular da seleção brasileira e não coloca para jogar? Isso não existe, né? Então, Fabrício Bruno, para mim, é o titular absoluto, e se a zaga em algum momento no ano passado foi problema, porque realmente foi essa vulnerabilidade, hoje não é mais. Então você tem um elenco, você tem uma insistência para contratar um Léo Ortiz justamente para esse tipo de situação, para você poder não ficar com a corda curta em jogos que são importantes como a Libertadores. Eu já falei aqui sobre a decisão de ter colocado o Fabrício Bruno para jogar o Carioca e ter colocado ele também na Libertadores, e aí teve problema de físico e o Flamengo não desempenhou o que tinha que desempenhar. A verdade é que o Flamengo era para ter ganhado do Milionários na estreia. Mas isso aí é uma decisão do treinador, junto também com o departamento fisiológico. O que eu não encaro hoje como uma coisa correta é colocar o Fabrício Bruno no banco por opção. Eu acho que isso não é o melhor. Olha, põe aqui, por favor, você não viu, Pedrosa, que você estava falando? O Caio mandou o seguinte: Pedro no gol, quase engasguei com o meu almoço aqui. Calma aí, Vene Casagrande. Perdão, Caio, perdão. É porque eu fui lento nessa história. Mas vou te falar, a fase do Pedro é tão boa, capaz de se botar no gol e ele defender tudo, tá? É verdade. É verdade. Agora, a gente sempre fala por aqui a questão, ô Vene Casagrande, do que hoje o torcedor do Flamengo encara como o banco de reserva. Alguns anos atrás tinha uma chiação, o fulano no banco, o ciclano no banco, não pode. E hoje é super normal você encontrar grandes nomes sentados no banco de reserva. E o nome disso é elenco, né? Não, é elenco, e vai ser super normal também a gente poder observar o Tite e girar esse elenco. Porque a gente está falando de uma temporada extremamente desgastante. Vai chegar num determinado momento que o Flamengo vai ter Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores ao mesmo tempo. Com certeza todo mundo vai jogar. Hoje, quem é reserva, em determinado momento, vai se tornar titular. Por exemplo, a gente vê um Bruno Henrique na reserva, num primeiro momento pode ser estranho, mas hoje não é mais estranho, porque a gente sabe que ele vai entrar no jogo e pode desempenhar como desempenhou contra o Nova Iguaçu quando fez o gol da vitória. Mas já foi estranho, o torcedor já chiou, mas houve uma maturação dessa cabeça do torcedor rubro-negro de entender que esse processo de performance perfeita chegou num ponto que isso vai acontecer. E, na minha opinião, a maturação total aconteceu quando o Dorival escolhe ter um time para a Copa e um time para o Brasileiro e vence dos dois lados. E eu não lembro de alguém ter feito isso no Brasil, de ter um time para uma competição, um time para outra e ganhar as duas competições, né? Eu não me lembro disso ter acontecido. E o Dorival conseguiu fazer isso em tão pouco tempo. Eu acho que ali foi a maturação total desse torcedor rubro-negro. E olha, a licitação do Maracanã, ela ganhou um novo capítulo na disputa da dupla Fla-Flu com o Vasco da Gama. Vene, quem está mais próximo desse final feliz, que vai cuidar do Maracanã nos próximos quantos anos? Que a licitação é de ano em ano? 30 anos. 30 anos. São 30? Boa tarde, nação rubro-negra. Estamos aqui mais uma vez com atualizações sobre o dia a dia do Flamengo. Antes de prosseguir, gostaria de deixar o link do canal como créditos. Para os torcedores do Mengão que desejam se manter atualizados com as notícias do time, inscrevam-se no canal e deixem aquele like, pois todo dia é dia de Flamengo. Hoje, o Mengão enfrenta o Palestino pela Libertadores. É hora de mostrar todo o nosso potencial,
já que o Palestino é um time consideravelmente inferior, tendo perdido seu último jogo na Libertadores por 4-0 para o Bolívar. O Flamengo não pode ficar para trás, pois cada gol fará diferença lá na frente. É importante mencionar que o Palestino terá 4 desfalques confirmados para o jogo contra o Flamengo. 3 deles são devido a lesões. Bizama, Michael Fuentes e Mesa estão no departamento médico. Além disso, Roman estará suspenso. Então, vamos com tudo. Fortaleçam o Mengão deixando o like e inscrevendo-se no canal. Vamos pra cima deles!